Eu até coloquei aqui o professor Tiago numa certa saia justa aqui, mas o fato é que o relator está defendendo o uso de depoimentos de outros réus como sendo elemento de prova, doutor Tiago. Isso não é novidade. O Código de Processo Penal já traz o interrogatório do réu como meio de prova, né? Isso não quer dizer que este é um meio de prova robusto. Ele deve estar associado a outros meios de prova que o corroborem. Por quê? Porque é óbvio que o indivíduo que está na qualidade de réu, ele vai se utilizar da estratagema, ele vai se utilizar do discurso para tentar, de todas as formas, se inocentar, né, de não ser reprovado, de não ser culpabilizado em função do ato ilícito praticado. Então é óbvio que o magistrado, e nesse caso o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em analisando a sentença do Moro, não pode deixar de levar em consideração as manifestações feitas pelos outros interrogados. Lembrando que o interrogatório, né, que o réu, ele não presta compromisso de dizer a verdade. Então, por conta disso, a manifestação dele deve ser vista com todas as reticências, com todas mesmo as aspas. Quando sai em sede de colaboração premiada, ou delação premiada, como a imprensa coloca. O apelido colaboração premiada do Instituto do Chamamento de Corréu, que seria o nome técnico da delação, ou colaboração, ou o nome que for dado em relação a isso, no caso da lei dos crimes organizados, ela muda um pouco esse critério. Porque é como se o indivíduo abdicasse dessa garantia e ele é obrigado, em função do acordo feito, a, supostamente, falar a verdade, mas é imanente do indivíduo. É imanente do indivíduo que está sendo acusado, ao se sentir acuado, de exercer na reação defensiva à imputação meios para diminuir a responsabilidade que ele eventualmente possa ter. Então, não custa nada, e isso é uma questão, inclusive, de lógica, de razoabilidade, que ao se utilizar de determinados meios probatórios, como é o caso do interrogatório de corréus, que esses interrogatórios sejam utilizados, se a jurisprudência majoritária de nossas cortes superiores, que ele seja utilizado, que ele seja manejado de acordo com a composição da prova nos autos. Então, não existe uma única prova que vai autorizar ou não a condenação, a manutenção da condenação. É preciso que os depoimentos das demais testemunhas compromissadas com a verdade, que os interrogatórios dos réus, que as oitivas dos declarantes, que as perícias, que as provas documentais, que esse conjunto de elementos seja utilizado e, a par disso, se decida se há ou não necessário comprometimento fático para autorizar o julgamento procedente da acusação. O juiz Moro compreendeu que sim. Pelo que está se caminhando na discussão hoje no TRF da 4ª Região, aparentemente o relator está caminhando também nesse sentido. A gente já sente isso, o senhor também já sente no voto do relator, que ele deve manter? Eu vou mais além, Elias. Eu acho que quando do encerramento do relatório, uma frase utilizada pelo relator, o relator desembargador Gelbran Neto, já deu esse indicativo, quando disse que o próprio processo estava sendo julgado com a celeridade exigida, em razão da busca aí da probidade administrativa, de evitar eventual aí impunidade. Do combate à corrupção. Do combate à corrupção. Eu acho que foi bastante emblemática. Eu já saí com esse sentimento, é claro que não é uma coisa definitiva, até porque o voto ainda não estava prolatado, mas que havia pelo menos um indicativo, que a tendência natural era a manutenção da decisão. Doutores, ninguém é contra o combate à corrupção. De jeito nenhum. Nem mesmo os corruptos. Mas existem balizas que são constitucionais, muito bem estabelecidas, claras. Parece que algumas delas estão sendo transpostas sem o devido processo legal. Há uma discussão muito forte sobre o alcance do juiz Sérgio Moro, que é um juiz em primeira instância. Aliás, outras decisões já foram tomadas e questionadas nacionalmente. Um juiz em primeira instância, por exemplo, que afasta o presidente do Congresso. Um juiz em primeira instância que impede um presidente da República de nomear um determinado ministro. Você pode até, um pouco depois da nomeação, questionar se aquilo é ou não, mas você ser impedido de nomear por um juiz em primeiro grau. Essa competência, isso não é tão claro? Essas balizas que eu falei, elas inexistem, é isso? Elias, eu acho que existem de maneira bastante precisa. A nossa Constituição, ela não tem palavras inúteis e, sem dúvida nenhuma, é talvez uma das melhores constituições de todas as nações. Mas hoje a gente vive um momento diferente, uma quadra diferente do Brasil, onde o ativismo judicial, ele vem prevalecendo. E o que a gente precisa como cidadão é observar que não podemos ter só julgamentos midiáticos,
que o pau que bate em Chico, bate em Francisco, que todos nós estamos submetidos ao palio da lei, que aquela situação pode ocorrer com qualquer um de nós. Basta dizer que nós estamos dirigindo o nosso veículo e nada impede nenhum eventual aí cidadão atravessar uma rua e você vir a colidir e ter dúvida se realmente houve a sua intenção, se não houve, a quem caberia o cuidado. E são situações que nada vai modificar a não ser com o tempo. A gente vive ainda uma democracia muito nova, a gente vive uma Constituição muito nova, que é de 88, e precisamos sim cobrar através dos nossos representantes, principalmente através do voto. E eu uso sempre uma expressão, eu vejo hoje a consequência que está acontecendo com o ex-presidente Lula, e a responsabilidade não é só dele, a responsabilidade é do eleitor. A OAB de Santa Catarina recentemente disse que você não elege, na verdade, o corrupto. Aliás, que a eleição não leva às cadeiras o corrupto. Na verdade, aquelas pessoas já eram, a eleição não faz as pessoas corruptas, mas em verdade você já elege aquele corrupto, aquela pessoa que já estava ali pronta para corromper, que se submete às vezes a um gasto desvairado numa campanha para poder se eleger. O que a gente precisa, Elias, é como sociedade, como cidadão, saber que voto não tem preço, voto tem consequência e que a gente possa fazer uma escolha através de critérios próprios, escolhendo os melhores representantes, escolhendo aqueles melhores qualificados e que a gente não transforme a política apenas para os políticos profissionais. Importante também, Elias, que a gente normalmente associa, pelo menos o leigo, ele normalmente associa essa necessidade nossa de implemento de garantias, de respeito às regras processuais, como se fosse algo necessariamente correlacionado com impunidade. Não é isso. É totalmente possível punir garantindo e garantir punindo. É totalmente possível que as instituições existam e reajam da forma como está previsto na normatividade. O que não pode acontecer, e é isso que a gente combate, e é isso que Marcelo está discutindo, é isso que o próprio TRF, o Supremo, a OAB, enfim, o que as instituições precisam é imaginar que as autoridades públicas que exercem poder só podem exercê-lo dentro dos limites estabelecidos pela lei. A lei é um critério, e a gente sabe isso melhor do que ninguém, quer ver o caráter de uma pessoa. A gente temos o brocardo popular para isso. O caráter de uma pessoa não é visto com dinheiro. O caráter da pessoa não é visto com situação social, é muito mais visto com poder. A utilização do poder de forma ilimitada, exacerbada, é algo muito mais inquietante para uma democracia do que qualquer outro método sistemático. Aliás, todo esse sistema de corrupção trazido à tona, principalmente pela operação da questão da Petrobras, é muito mais um critério como consequência desse exercício quase que ilimitado de poder das pessoas que acreditavam que detinham um poder que nunca iriam estar incursas nisso. A gente até discutia, Marcelo, o presidente Lula acho que nunca imaginaria que estaria sendo hoje vítima da lei ficha limpa. Né? Na época da edição da lei, enquanto os advogados, questionavam a própria constitucionalidade dela, né? O PT foi um dos partidos que apoiaram a questão da lei ficha limpa, e hoje as consequências estão indo justamente para o ex-presidente Lula. Continuo com o mesmo posicionamento que eu tinha desde a época, considero e continuo considerando, apesar do Supremo Tribunal Federal ser quem erra por último no nosso sistema jurídico, quem erra por último. Eu continuo considerando que a lei ficha limpa, para mim, ela é inconstitucional. Mas para a população, e cá entre nós, eu sempre digo isso, infeliz de um povo que precisa de uma lei dizendo para ele em quem ele deve votar. Né? Que o processo eleitoral desse ano traga muito mais, Elias, do que simplesmente bons candidatos. Que a gente possa chamar a responsabilidade para a gente e compreender que o processo eleitoral não termina no voto. Termina na fiscalização, termina indo atrás do candidato, termina verificando se efetivamente aquelas pautas que foram trazidas no processo eleitoral foram respeitadas. Né? Afinal de contas, nós não estamos dando carta branca às nossas autoridades políticas. Então vamos acompanhar um pouco mais o voto do relator, o desembargador João Pedro Gebran. Ele deve estar já concluindo o seu voto para que a gente possa compreender se ele vai de fato acolher os recursos ou se ele vai manter a decisão prolatada pelo juiz Sérgio Moro. Você acompanha, então. De verbas
particularmente, mas também para Renato Duque, e confirmou, devolveu, quantia milionária de dinheiro que ocultava no exterior. Nestor Severo também prestou depoimento, e desses todos, talvez um dos mais emblemáticos, porque diz em seu depoimento que foi nomeado diretor por indicação política do então governador Zeca, do PT, e pela influência do senador Delcídio Amaral Gomes, que confirmou que no cargo de diretor